Eu quero que você, juntamente comigo, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Aos irmãos que estão nos assistindo em casa, que Deus abençoe a tua vida também. E que você teve essa oportunidade de entrar na presença do Senhor aí, ou numa portaria. Que Deus possa continuar falando ao teu coração nesta noite, amém? Queridos, o capítulo 19 de 1 Reis, ele vai dizer assim, acerca de Elias, o profeta, ele vai dizer, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Eu estou aqui naquela tradução que o Vinícius, nos encaminhou, está tudo certo. E aí ele vai dizer, por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias, que os deuses me castiguem severamente, se amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. E aí o versículo 3 vai dizer, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Os irmãos podem se assentar. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Queridos, estamos diante de um homem que é um dos profetas mais aclamados destes tempos aqui. Se você quiser saber um pouco do que Deus tem feito à vida de Elias, você vai lá no capítulo 17 de 1 Reis. Você vai no capítulo 18. E o capítulo 18 vai dizer que Elias estava no auge. É o momento onde ele ora e Deus manda fogo do céu. Elias estava sendo usado por Deus. Elias estava se deixando usar por Deus. Elias, ele é conhecido como o homem de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que por causa dessa última atuação, onde o profeta poderia se dizer que estava no auge do seu ministério, aonde ele viu coisas sobrenaturais, ele ouve uma sentença de morte com data e hora marcada. É incrível. Um homem de Deus que recebe uma informação de uma mulher de que não serve ao Deus vivo. Ela serve a um Deus morto. Mas é interessante como as palavras dessa mulher, elas soam negativamente aos ouvidos de Elias, dando hora marcada inclusive. E quando Elias percebeu que ali existia um certo período, ele entrou em fuga. Ele não pensou duas vezes. Ele entendeu, ela vai me matar, ela marcou uma hora, ela virá atrás de mim. O meu assassinato já está declarado. Existe uma declaração de morte sobre a minha vida e eu preciso fugir. E a Bíblia vai dizer que a primeira providência de Elias é se desfazer do seu servo. Aquele que andava com ele ali, auxiliando ele nos trabalhos do reino de Deus. Sabe o que Elias está fazendo aqui, queridos? Elias, ele não só está fugindo, como ele acaba de entregar o cargo de profeta. Porque quando ele deixa o servo para trás, ele entende que a partir daquele momento ele não vai ter mais testemunhas para as ações dele a partir daquele momento. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Eu não sei o que tem afligido a tua vida. Eu não sei que tipo de comentário chegou aos teus ouvidos que te tirou do equilíbrio. Te tirou totalmente do equilíbrio. Você perdeu a condição de raciocínio. Mas eu quero te dizer que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Elias, é o mesmo que está aqui nesta noite, está orando, operando por você.
E é engraçado, queridos, que eu posso entender, né? Eu penso que o servo não entendeu nada. Tá, terminamos de fazer algo aqui em favor do reino, Deus operando tremendamente, e Ele entrega o cargo. Eu quero te dizer nesta noite que, se em algum momento da tua vida você desistiu de fazer algo para o reino de Deus, e por alguma coisa que você ouviu, ou que você observou, ou que você assistiu, e você teve esse desejo de entregar, de desistir do teu chamado, porque nós estamos falando aqui de um chamado. O Senhor está te dizendo nesta noite que ainda há condição de você mudar essa situação hoje, porque o Senhor tem planos para a tua vida. Existe um projeto de Deus sobre a tua vida. Existe um projeto de Deus sobre a tua casa. E a Bíblia vai dizer que quando Elias, ele entra numa rota de fuga, pastor Marcos. Ele entra numa rota de fuga. Ele larga o servo pelo meio do caminho. Ele entra numa rota de fuga. Ele vai para o deserto. Ele não entende nada, não assimila nada. E eu quero te chamar a atenção dentro desse texto, que em nenhum momento você vai ler aqui que Elias orou a Deus para falar acerca daquela sentença. Muitas das vezes, quando nós recebemos ameaças, nós não paramos para orar, para pedir que o Senhor intervenha. Simplesmente nós vamos tentando resolver. Nós vamos colocando a nossa visão humana em cima daquela situação e vamos tomando medidas após medidas. E não nos comportamos como homens e mulheres de Deus muitas vezes. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para mudar a tua trajetória. Porque existe um propósito dele sobre você. Ele conta com você para o reino. E Ele sabe que é através da sua vida que alguns planos dele serão colocados em prática. Ele sabe disso. E a Bíblia vai dizer que ele entra ali no deserto afora e ele começa a observar uma coisa. Deserto adentro, perdeu toda a expectativa que estava sobre a vida dele e ele dorme. Achou lá um arbusto no meio do deserto, se jogou debaixo, foi dormir, porque ele já estava em fuga, né? A Bíblia vai dizer no capítulo 18 que ele já tinha percorrido grandes quilômetros a pé na chuva. Então ele já vinha de uma trajetória de cansaço, talvez físico também. Possivelmente foi isso que tirou ele da visão que ele estava. E ele se joga debaixo do arbusto, vai dormir. E aí a Bíblia vai dizer que ele faz uma oração temerosa. Ele faz uma oração dolorosa. Ele pede para morrer. Interessante, né, queridos? Você já pensou aí para se atentar? Incrível isso. Chega a ser contraditório, né, pastor Marcos? Porque ele está vindo em fuga por causa de uma ameaça de morte. Aí ele chega no deserto e pede para Deus matar ele. Ué, podia ter morrido lá. Sabe o que eu estou observando aqui nesta noite? O que Elias não queria, ou talvez queria, é uma conjuntura nossa. Não sei, não está escrito aqui. Mas talvez Elias queria naquele momento chamar a atenção de Deus para ele. O Senhor está te dizendo nesta noite que você entrou aqui. E quando você entrou aqui, sentou aí, você chamou a atenção de Deus. E ao invés de Deus matá-lo, Deus manda um anjo. Você não vai morrer. Os teus sonhos não ficarão frustrados. O teu cargo, o teu chamado, a sua convicção de reino, ela não será modificada, porque Deus está te olhando, Deus está te vendo. Existe um chamado sobre a tua vida. Interessante que Elias ele foge, porque ele entendeu que Jezabel
que deveria ter se convertido, não se converteu. Só que Jezabel não é problema de Elias. Jezabel é problema de Deus. Algumas coisas na sua vida, no teu ministério, que não estão funcionando, não é problema teu, é problema de Deus. Aquele que te chamou e confia sobre os teus ombros, o chamado é dele. E quando nós entramos nessa expectativa, aí, que vai ser lá na frente, a gente desiste de andar contra os propósitos de Deus. E precisamos entender, queridos, que somos sim propósitos de Deus. Você não se converteu, não veio até aqui, não sentou aí, não está fazendo 12 dias de clamor para à toa. Você está fazendo porque tem um propósito sobre a tua vida. Que talvez você não entenda hoje, mas aos longos dos dias, dos meses, dos anos, você vai entender tudo que você está plantando aqui hoje. E os irmãos que estão em casa também. E aí, queridos, quando ele pede para morrer, Deus começa a cuidar de Elias. Vai morrer não, queridos. Teu ministério não vai afundar não. Tu não está no fim da vida não. Existe propósito de Deus sobre você ainda assim. O que Deus preparou para você é muito melhor. Independente desse cenário que você, aos seus olhos, está enxergando. E aí, o anjo chega nele e dá um toquinho assim, ó. Acorda aí, irmão. Ó. Temos um pão assado aqui, uma água fresquinha. O céu mandou para você. Deus está mandando pão fresco para você, queridos. Deus está mandando provisão no meio do deserto. O lugar de falar com Deus não é no deserto. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de cumprir propósito. Deserto é lugar de você ver a mão de Deus sobre a tua vida. E muitas das vezes a gente acha que vai entrar no deserto e vai morrer. Não vai. Deus não vai permitir isso sobre a tua vida, nem sobre a tua casa e muito menos sobre o teu ministério. E aí você às vezes vê eu reiterando essa questão do ministério, porque você foi chamado para falar de Deus. Então existe um ministério sobre a tua vida. Existe uma missão que você precisa concluir em favor do reino. E quando você entender que precisa propagar o evangelho da cruz, com intrepidez, com coragem, com convicção, a possibilidade da tua vida mudar do status que está por um novo status, ela é muito grande. Porque eu já fui assim. A campanha era para minha casa, para o meu marido, para minha mãe, para o meu pai, para os meus estudos, para a minha vida, era tudo para mim. Mas quando eu comecei a entender que existia um propósito de Deus sobre a minha vida, e que a minha casa e a minha família estava sobre o altar de Deus, eu comecei a pregar o evangelho aonde eu passar. É no ônibus, é no avião, é no metrô, é no meio da rua. Nós paramos o trânsito para falar de Jesus. Dia desses, pastor Marcos Miranda, eu falei, Zinho, segura o trânsito aqui, vamos orar pelo Flanelinha. Ele disse que olhou para mim e viu algo diferente. Eu falei, se você quer sentir algo diferente, então você já aceitou a Jesus? Eu não. Então você quer sentir algo diferente? Você quer aceitar Jesus? Eu quero aceitar Jesus. Então levanta a sua mão aí, no meio da rua mesmo. Falei, Zinho, faz a segurança aí, porque o reino não pode esperar. E aí, oramos e o Flanelinha foi feliz da vida para a casa dele. Queridos, só que Elias, ele obedece, come e dorme. Em algum momento da tua vida já aconteceu isso? Alguém está te orientando, falando, mas irmã, não vá assim. Irmã, levanta dessa cama. Irmã, existe um propósito sobre a sua vida. Irmão, tu tens chamado. Não, irmã, terminei de almoçar aqui e estou aqui esperando algo da parte de Deus. Vou ficando por aqui.
E quantas pessoas saem do WhatsApp, saem das redes sociais, fecha tudo e fala, não estou para ninguém. Quantas vezes eu já disse que eu não estava para ninguém? Sabe por quê, queridos? Porque quando Elias, ele recebe aquela ameaça, aquela ligação que ele tinha com o céu, ele cortou. E quando nós cortamos a ligação com o céu, nós passamos a voar sozinhos. Alguns dizem que os controladores de voo, alguns pilotos, eles dizem que existe no espaço, né? Alguns digam nos céus, que alguns aviões, eles voam em certas regiões só com o piloto automático. Porque os controladores não alcançam eles. E aí quando eles andam no piloto automático, eles já começam a pedir por Deus, eu presumo, porque não tem um controlador ali dizendo para ele, mais para cima, mais para baixo. Não tem, ele tem que ir através do piloto automático. E ultimamente muitos crentes estão vivendo no controle automático, porque cortaram a ligação com o céu. Mas Deus não te chamou para o desânimo. Deus não te chamou para ser derrotado. Deus não te chamou para ficar neste banco inerte, sem fazer nada em prol do reino. Mas irmã Karina, eu não canto, eu não prego, não importa. Nós não temos que cantar, nós não temos que pregar. Nós só temos que dizer que Jesus é bom. E a sua benignidade dura para sempre. É maravilhoso, queridos. A presença do Senhor, ela é real neste lugar. E o que eu acho interessante é que os temas que vêm para essa região são temas de pesquisa de campo. Deus já tinha pesquisado aqui a região para saber do que você precisava ouvir ao longo desses 12 dias. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre aquilo que a qual ela foi transmitida. E aí, ele traz outra comida. O anjo faz outra comida, forte, especial. E diz, olha irmão, agora tu tem que comer e tu tem que andar. Tu tem que comer, tem que andar, porque muito longo será o caminho. Você pode dizer, mas Karina, você não conhece a minha trajetória. Você não sabe o que eu estou passando. Mas eu quero te dizer, a partir daquela oração temerosa que você fez e que o céu ouviu, você mandou um sinal para o céu. E a partir daquele momento o céu começou a cuidar de você. E Elias mal sabia que ele estava no deserto, mas ele estava seguindo para o encontro de Deus. É forte, queridos. Às vezes a gente fica assim meio, não sei o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Mas quando você percebe que você começa a entender que você é um propósito. E você começa a querer entender por que você está aqui. O que eu vim fazer aqui. E aí você começa a entender algumas questões e nós já vamos entender isso. E a Bíblia vai dizer que ele come, mas dessa vez ele não dorme. Ele obedece. O Senhor está te dizendo nesta noite que através da tua obediência à palavra dEle, grandes coisas estão por vir sobre a tua vida e sobre a tua casa. E você vai experimentar o melhor de Deus para a tua vida. E a Bíblia diz que ele sai andando aí 40 dias. Olha que comida. E às vezes quando a gente está num processo, a abobrinha, pastor Marcos Bastos, ela tem poder de carne. Tu come a abobrinha, está passando um processo, não fica com inanição. A abobrinha te sustenta. Sabe por quê? Porque faz parte do processo. Você tem que passar por ele, porque quando você sair do processo, você vai se tornar mais forte. E essa noite você entendeu isso.
Por isso você está aqui. Porque Deus não te chamou para o desânimo. Eu não sei o que está engavetado na tua vida. Se é um estudo, uma porta aberta, uma provisão, um ministério, como já foi falado, algo que você ouviu. Mas hoje o Senhor está aqui para limpar a sua mente e o seu coração. E você vai sair daqui transformado pelo poder de Deus. E aí a Bíblia diz que ele vai, come, devagarzinho subindo no Monte Horebe. Interessante. O mesmo Monte Horebe, o monte de Deus, olha para onde ele vai se esconder. Ele vai exatamente para aquele mesmo monte que um dia Moisés esteve lá e pôde presenciar a glória de Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Que hoje você entrou numa expectativa de caminhar com Deus. Apesar de estar no deserto, você está arrumando junto à presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele entra na caverna. Caverna é lugar de escuridão. Caverna é lugar de morte. Caverna é frio. Caverna é o fundo do poço. Mas aí vem uma voz e diz assim, ó, o que você faz aí, Elias? Eu levei 3 noites ou madrugadas para entender essa pergunta. O que você faz aí, Elias? Será que Deus não sabia, queridos, o que Elias estava fazendo lá? Será que Deus não sabe o que você está aí tentando sair da presença dEle de alguma forma quando você não coloca Ele para te auxiliar nas tuas demandas? Ele sabe, mas Ele queria confrontar o homem de Deus. Porque todas as vezes que Ele perguntar o que você faz aí, Elias tem que olhar para Ele e dizer, o que eu estou fazendo aqui? Mas Elias não entendeu na primeira pergunta. Aí ele diz, ele deu 6 justificativas. 6. Depois na tua casa tu vai ler que tem lá 6 justificativas para estar ali, dentro daquela caverna. Em nenhum momento ele lembrou do fogo que desceu, do homem que ressuscitou, da provisão da viúva, da chuva que desceu, da chuva que não aconteceu. Ele não lembrou de nada. Porque ele cortou aquela conexão. Quando você corta a conexão, você não lembra do que Deus já fez. Porque você só está preocupado com o que você está resolvendo agora. E nem no momento que você está resolvendo, você esquece que você resolveu da outra vez, porque Deus interviu. Mas dessa vez você está tão ocupado que você nem lembra que foi através de Deus que você saiu daquela situação. É o caso dele aqui. E a Bíblia vai dizer que então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu, eu tenho servido com zelo. Ele fez 6 questões aqui, e Deus só ouvindo. E aí Deus teve que mostrar a glória para ele. Assim como mostrou para Moisés um dia. O Senhor está te dizendo que Ele vai mostrar a sua glória para você. O Senhor é aquele do Deus sobrenatural. O Senhor é aquele que manda em tudo. O Senhor é aquele que tem o controle de tudo. O Senhor é aquele que tem a tua vida nas palmas da mão dEle. Então Ele controla tudo. E Ele sabe o que você está passando e não está alheio aos acontecimentos. E aí a Bíblia vai dizer que veio o vento, depois um terremoto, depois veio fogo. E o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um suave sussurro. Quando Elias ouviu, isso aqui eu achei interessante, pastor. Quando ele ouviu o sussurro, eu falei, ixi, é Deus. Deus purinho, sem mistura. Quando ouviu falar baixinho, é Deus que está aí fora. E Deus falou para ele, Elias, sai da caverna.
O Senhor está dizendo para você nesta noite: sai dessa caverna. Eu não sei qual é a representatividade que essa caverna tem na tua vida, mas o Senhor sabe e você sabe qual é a caverna. E o Senhor está te dizendo nesta noite: sai, põe-te de pé aqui na minha presença. O Senhor está mandando você entrar na presença dEle. O Senhor está mandando você entrar na presença dEle. E quando você entra na presença de Deus, queridos, sucede coisas. E a Bíblia vai dizer que ele não desobedeceu não, nem hesitou. Rapidamente foi para a porta. Ó o mover de Deus. Já está trazendo para a porta. Já está saindo da caverna. Já está entrando na porta. Olha o mover de Deus aí na tua vida. Olha o mover de Deus aí na tua casa. Olha o mover de Deus aí no teu ministério. Já está sacudindo. Já está tendo transformação. A intervenção de Deus, ela é notória aí. Já onde você está no banco. E ele diz: o que você faz aqui, Elias? Não é um Deus irado. Não é um Deus que quer te cancelar. Não é um Deus que te descurtiu. Não é um Deus que te bloqueou. É um Deus de amor. É um Deus de misericórdia. É um Deus poderoso. É um Deus que veio trazendo você de longe no deserto. Elias não sabia, mas em tempo Deus estava seguindo ele na rota de fuga. Deus estava na rota de fuga de Elias. Mandou o anjo. Mas não era no deserto que ele queria falar com ele. É no monte de Deus. Você hoje entrou no monte de Deus. Você hoje entrou no monte de Deus. E aí Deus vai falar assim para ele. Ele deu as mesmas justificativas, porque ele ainda não estava entendendo o mistério. E Deus queria que ele entendesse. Mas quando Deus disse assim para ele: Elias, volta. Elias, volta. Eu não sei se você tem que voltar para o quarto de oração. Eu não sei se você tem que voltar para a consagração. Eu não sei se você tem que voltar para o templo. Eu não sei para onde você tem que voltar. Mas Deus essa noite está te dizendo: volta. Volta. Volta do caminho que você fez. Porque eu tenho algo grande na tua vida. Quando ele voltou, ele entendeu: eu sou um homem de Deus. Eu sou um projeto de Deus. Existe um plano de Deus sobre a minha vida. E eu preciso obedecer. E eu preciso concluir esse projeto de Deus. Hoje o Senhor está falando com você. Você é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus e nós já vamos ensinar. Nós vamos encerrar porque você já entendeu. É uma palavra muito curtinha, eu quero convidar a irmã Deise. Deus só queria que Elias entendesse que houve um desalinho ali, pastor Marcos Bastos. Houve um desalinho. Quando ele cortou a conexão, houve um desalinho. Ele precisava entender porque ele estava na caverna. Ele estava na caverna porque houve um desalinho. Cortou a conexão, não viu mais Deus. Mas a partir do momento que Deus sai seguindo ele para o deserto, cuidando dele. Não faltou comida, não faltou água, não faltou pão. Tirou ele de todos os obstáculos que tinha pelo caminho do deserto. Mas quando chegou no monte de Deus, ele diz: agora é nós dois, Elias. Agora é nós dois. Eu preciso que você entenda, meu irmão. Eu preciso que você entenda nesta noite que há um plano de Deus sobre a tua vida. Deus, Ele tem um controle. Ele vai te tirar do desânimo, Ele vai abrir a porta, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai renovar o teu ministério, Ele vai renovar a tua vida, Ele vai mudar as circunstâncias e as horas para que você saiba que Ele é Deus na tua vida. E o maior passo você já deu, você obedeceu. E para fechar,
Eu quero te dizer que quando Deus entra na vida de Elias, Ele diz o seguinte: não é o profeta que tem o poder é de Deus. Você precisa entender isso. Não é você que fez isso e aquilo. Foi quando você deixou Deus agir na tua vida, Ele fez. Mas hoje Ele está te dizendo que Ele tem o controle. Ele entrou com uma intervenção transformadora na tua vida. E aquele Deus que agiu na fuga de Elias, Ele é o mesmo que te traz esperança. Ele te traz vida. Ele deixa a porta aberta para você retornar à fidelidade. Porque você é um plano de Deus. E Ele detém o controle da tua vida. E os planos de Deus, ninguém vai impedir. Amém, Deus? Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Eu queria que você observasse essa letra. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos pode se frustrar, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Vai falando com Ele aí. Se põe aí na presença do Senhor nesta noite. Muda esse quadro da tua vida. Muda essa expectativa. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. O Senhor está contigo nesta noite. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Aleluia! Oh, oh, oh.
te levantar. É verdade. Mas se Deus tem um plano contigo, Ninguém vai impedir. Ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia. Eu gostaria de perguntar para você nesta noite: se você nunca viu Jesus, ou se você nunca foi alcançado por Ele, hoje você gostaria de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida? Tem alguém aqui que ainda não encontrou com Jesus e gostaria de se encontrar nesta noite? Alguém que já caminhou com Jesus e entrou aí numa rota de fuga, mas está aqui hoje e gostaria de retornar à presença de Deus? Tem alguém aí? Amém? Se tiver alguém aí também na rede social. Mas você que hoje ouviu que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que existem projetos na tua vida, eu queria que você agora abraçasse a sua cabeça rapidamente e começasse a dizer para o Senhor: Senhor, saí da caverna hoje, estou na porta, estou te vendo, a tua presença é real e notória na minha vida, e eu aceito o meu chamado, eu aceito a tua providência sobre a minha vida, eu aceito a tua presença sobre a minha vida e sobre a minha casa, e a partir de hoje eu vou cumprir o meu chamado, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, as palmas são para Jesus.